Por que os aviões conseguem voar apesar do seu peso? Uma pessoa que conseguiu responder essa pergunta de uma forma prática, de muito sucesso, foi o Santos Dumont quando fez a experiência com o 14 bis. Muitos dos princípios que ele usou para colocar o avião dele no ar são usados até hoje nos nossos modelos de aviões. E um desses princípios eu vou mostrar hoje, que é a força de sustentação dada pela asa. Para isso, eu vou usar um modelo de asa, que ele é reto na parte de baixo e mais curvado na parte de cima. E ele tem alguns orifícios aqui na parte superior, que estão interligados com a lateral, aqui, e alguns outros orifícios aqui na parte inferior, que estão interligados com esse outro lado. Vou usar também um pequeno túnel de vento, que ele vai dar a simulação de voo, mas nesse caso, a nossa asa está parada e quem vai se movimentar é o ar. E um manômetro, que serve para medir a pressão do ar. Então, a princípio eu vou ligar o meu manômetro no orifício correspondente à parte superior e vamos ver o que ele nos diz. A coluna do líquido no manômetro diminuiu. Agora, eu vou colocar para medir na parte inferior da asa. A coluna de líquido agora aumentou. Isso significa que a pressão na parte inferior é maior do que na parte superior. Existe uma relação entre pressão e velocidade, que diz que elas são grandezas inversamente proporcionais. Quer dizer, quanto maior é a velocidade, menor é a pressão e vice-versa. Nesse caso, a velocidade do ar está sendo maior na parte de cima da asa do que na parte de baixo. Então, a pressão na parte de baixo é maior do que na parte de cima. E é isso que vai impulsionar minha asa, dando força de sustentação para manter o avião no ar. O aerofólio, na verdade, é uma superfície que, além de ele apresentar uma facilidade de deslocamento dentro da massa de ar, ele apresenta também o que a gente chama de força útil. Mas como é que aparece essa força útil? Na verdade, o formato, né, de uma asa, ele pode ter o que a gente chama de perfil simétrico ou um perfil assimétrico. No caso do perfil assimétrico, que é o mais utilizado hoje, ele possui uma curvatura maior na parte de cima, que a gente chama de extradorso, né? E uma curvatura menor na parte de baixo, que a gente chama de intradorso. À medida que a gente tem um aumento de velocidade da aeronave em deslocamento, o ar que passa por cima do extradorso da asa, né, na parte superior, faz com que a gente tenha um aumento de velocidade na parte de cima e uma velocidade menor da parte de baixo devido a esse formato. O que isso ocorre, né? O que faz ocorrer, na verdade? A gente tem, com um aumento de velocidade, um aumento de pressão dinâmica e uma diminuição de pressão estática. Então, em cima a gente tem uma pressão estática menor, devido ao aumento de velocidade, e embaixo a pressão estática é maior. A diferença de pressão estática na parte de cima e na parte de baixo, né, cria de baixo para cima uma força empurrando a asa para cima. E obviamente, como a gente tem toda a aeronave presa na asa, né, essa diferença de pressão faz com que toda a aeronave suba, né? Quanto maior a velocidade, maior vai ser essa diferença de pressão entre o intradorso e o extradorso, fazendo com que a aeronave ganhe mais altura, né? A sustentação, na verdade, é a componente que a gente chama de perpendicular àquilo que a gente determina como vento relativo. O que é vento relativo? É o vento que aparece devido ao deslocamento da aeronave, né? À medida que você tem a aeronave se deslocando, né, obviamente aparece uma componente em sentido contrário do vento que a gente chama de vento relativo. Esse vento relativo, na verdade, é que passando através do extradorso, do intradorso da asa, é que aparece aquela diferença de pressão, né? Pressão maior embaixo, pressão menor em cima. E aí se cria, né, o que a gente chama de sustentação. A componente de arrasto, ela é aquela que está na mesma direção do vento relativo, né? Então, ela tem a mesma direção, né, e forma um ângulo lá de 0 grau, a gente pode dizer assim, e a componente de sustentação, ela forma um ângulo de 90 graus com o vento relativo. A soma, na verdade, dessas duas componentes é que cria o que a gente chama de resultante aerodinâmica, que essa sim é a componente que mantém o avião em voo.
Será que você tem um canhão de elétrons em sua casa? Será que você tem uma arma que não está registrada na Polícia Federal e você não sabe? Não estou falando de uma arma com fins militares, obviamente. Estou falando de um dispositivo eletrônico presente em monitores e televisores com tubo de imagem. Aqui está o canhão de elétrons. Como funciona este canhão de elétrons? Por aquecimento, são emitidos elétrons que são acelerados e atingem a tela de seu monitor. Este canhão de elétron produz 3 feixes, dos quais é possível formar 3 cores, verde, azul e vermelho, quando estes elétrons atingem a tela. Temos aqui um monitor o qual foi removida a bobina defletora, que tinha a função de fazer os elétrons varrer a tela toda, formando a imagem. Para reproduzir o papel da bobina defletora, temos aqui um ímã. Demonstramos que é um ímã fazendo o ponteiro da bússola se movimentar à medida que aproximamos. Agora, aproximando o ímã do tubo de imagem, vemos os 3 feixes de elétrons se movimentando na tela à medida que eu vario a posição do ímã. Como podemos ver, conforme eu movimento o ímã, os 3 feixes de elétrons se movimentam pela tela, comprovando que a bobina defletora era capaz de fazer os elétrons varrer a tela toda, formando a imagem que você vê em sua residência. Estamos falando aqui de armas, mas esse experimento não deve ser reproduzido em sua residência. Ele funciona com 20.000 volts. Se houver uma má operação deste equipamento, a morte pode ser tão rápida quanto com uma arma de verdade. O tubo de imagem tem um canhão de elétrons. Aqui dentro ele funciona com 3 catodos. Eles são inseridos na parte interna do tubo. No meio do catodo eu tenho o filamento, que eu vou aquecer o catodo para poder bombardear diversos pontos nessa tela. Esse bombardeio ele começa no centro. Para eu expandir aqui, eu tenho que excitar tanto vertical quanto horizontal. Para isso que serve a bobina defletora. O catodo trabalha com RGB, né, que eu te falei, né? Seria o nome inglês, o azul, vermelho e verde. Que essas 3 cores são as cores matrizes. Eu tenho que ter essas 3 cores para ter o branco, e do branco daí eu vou gerar as tensões, as cores secundárias. Todos os materiais possuem cargas positivas e negativas. O que eu vou fazer aqui é atritar papel com canudos de plástico. Então o que eu vou fazer é retirar algumas cargas negativas desse canudo. Então eu vou deixar ele carregado positivamente. Todo o corpo carregado, ele atrai materiais neutros. Então aqui eu tenho fitas de plástico neutro, então vamos atrair. Pode ver que o canudo atrai as fitas. Aqui eu tenho um instrumento chamado eletroscópio. Ele me diz se o canudo está realmente carregado ou não. Então o movimento dele que vai me dizer se o canudo está carregado ou não. Como ele está se movimentando, então eu tenho a prova de que esse canudo está carregado. Em todo o corpo carregado, eu tenho em volta dele um campo elétrico, que é o campo de atuação dele. Então aqui eu tenho um instrumento que é um gerador de cargas. O que ele vai fazer? Ele vai intensificar esse trabalho de atrito que eu fiz com o papel e com o canudo, só que agora com 2 borrachas. Então quando eu ligo aqui, ele atrita essas 2 borrachas e gera um campo elétrico aqui. Essa bola é uma esfera oca. Então o que eu vou ter aqui é um campo elétrico externo, mas dentro da bola eu vou ter um campo elétrico nulo, porque a atuação das cargas aqui são anuladas dentro da bola. Então se eu tenho aqui fitinhas, elas são atraídas quando eu ligo esse campo elétrico. Em compensação, se eu colocasse essas fitinhas dentro da bola, eu não teria atração nenhuma. A mesma coisa acontece com essa gaiola aqui, funciona como essa esfera. Então se ela está aqui na presença do campo elétrico, ela também sofre a atuação do campo elétrico.
Vamos ver como a fitinha se comporta dentro da gaiola. A gente pode ver que dentro da gaiola eu não tenho atuação nenhuma do campo elétrico nas fitinhas, elas não são atraídas, porque a gaiola faz uma blindagem desse campo elétrico. Então aqui dentro eu não tenho interação nenhuma com o campo elétrico. É por esse motivo que quando as pessoas estão dentro de um carro numa tempestade e o carro é atingido por um raio, essas pessoas não sofrem nenhum dano, porque as cargas do raio são distribuídas pela superfície do carro e o campo elétrico dentro dele é nulo. Um exemplo prático do uso desse conhecimento é na fabricação de fornos de micro-ondas. O forno de micro-ondas utiliza ondas que são prejudiciais à nossa saúde. Então é utilizado uma gaiola dessa forma, em toda a superfície do micro-ondas, para que as ondas dentro dele não saiam e não atinjam o nosso corpo. Micro-ondas, ele funciona quando o magnetron é acionado. Essa peça, esse magnetron, ele aquece a água ou algum componente, algum alimento que esteja lá dentro, né? Uma molécula de água. Esse magnetron é essa peça aqui que gera o micro-ondas. Existe várias chaves de proteções aqui dentro que jamais você vai ligar com conseguir acionar o magnetron que emite as ondas, né, com a porta aberta, tá bom? Com certeza, se uma dessas chaves abrir, o magnetron não vai ser acionado. E quando ele é fechado, certo? Como que ele já pode funcionar? Daí aqui não tem nenhum local que possa sair, né, essas ondas. Aqui na porta tem a porta encosta aqui e tem uma tela que não deixa passar as ondas para fora.